Olá, o vídeo de hoje vai falar sobre bizarrices do mundo da estética. Quem já não viu umas fotos assim, hein? Algo esdrúxulo que você vê na internet e fala, meu Deus do céu, como que a pessoa conseguiu fazer isso com ela mesma? E isso é um transtorno psicológico, é muito maior do que só uma vontade de fazer tratamento estético. Essa doença se chama dismorfismo. É quando a pessoa se olha no espelho e ela não se reconhece mais. E aí ela fica viciada em fazer tratamentos estéticos que vão mudando cada vez mais o seu corpo e a sua fisionomia. E ela nunca está satisfeita, ela nunca consegue chegar ali nas expectativas dela. E o pior, que isso vai prejudicando a própria saúde, dependendo do procedimento, e tem pessoas que ficam irreconhecíveis. E a gente chama de bizarrice porque realmente tem casos que eu fico com dó de muitas dessas pessoas, porque chega a perder assim, a funcionalidade. Por exemplo, perde a função respiratória, já não respira tão bem. A questão dos lábios. Gente, o lábio não é só para enfeitar. E aí a pessoa vai tendo dificuldades funcionais por fazer vários procedimentos estéticos. Isso acaba afetando não só o psicológico, porque ao invés de alcançar aquela expectativa do belo, ela alcança de outra forma, a expectativa do bizarro. É completamente o oposto. Completamente o oposto. Isso é muito triste, né? É muito triste porque eu falo que o excesso de algo, ele vai revelar o vazio que a pessoa tem por dentro. Então, se ela tá ali viciada, investindo cada vez mais em procedimento estético, em plástica, quer dizer que aquilo ela tá utilizando como uma válvula de escape. Como alguém que é viciado em droga, ou em bebida, ou compulsivo por compra, ou compulsivo por comida, a pessoa utiliza de cirurgia plástica e de procedimentos estéticos como uma válvula de escape, né? É algo que foge do controle dessa pessoa. E ela precisa procurar um tratamento psiquiátrico, psicológico. E vamos falar da personalidade mais famosa do mundo, que todo mundo conhece, que passou por esse processo, que foi o Michael Jackson. Então, o Michael, eu sou fã, gente, número 1. Falar disso pra mim me toca profundamente, porque, assim, eu sou muito fã. Então, eu lembro, assim, com 7 anos de idade, quando eu ganhei o vinil, acho que algumas pessoas estão vendo aqui, não sabem nem o que é vinil, mas é um biscoitão preto, assim, que você coloca numa vitrola e escuta, né? Mas foi o melhor presente que eu ganhei. Foi com 7 anos de idade que eu conheci, que eu comecei a ter contato e saber quem que era o Michael Jackson. E acompanhei aí a trajetória dele, a mudança da fisionomia dele ao longo da vida até chegar a falecer. E o que eu percebo, o que aconteceu com o Michael Jackson ao longo da vida dele? Eu assistia todos os filmes que apareciam, todos os filmes sobre ele, contando da história, a relação com o pai, que era super conturbada, a relação com a mãe, a relação com os fãs. Eu falei assim, gente, as pessoas julgam tanto a aparência dele, como que ele chegou a esse ponto, mas não tem a sensibilidade de ver o que aquela criança que foi obrigada, que apanhava do pai se não acertasse um passo, né, que era cobrada como um adulto, o que ela passou desde a infância para chegar a fazer isso com o próprio corpo. Então, assim, tudo que ele passou, tudo que ele fez, reflete uma carência, uma falta de afeto que ele teve na infância e uma cobrança exagerada. Eu lembro assistindo um vídeo dele, um filme dele, falando da infância. Nossa, eu chorava ouvindo, vendo a parte do filme, e a música de fundo era Ben. Ben era o ratinho do Michael Jackson que o pai matou, jogou assim na parede, e foi nesse momento que a mãe dele foi defender, e aí o pai acho que empurrou, e a mãe dele teve esse problema na perna, ela manca até hoje, porque o pai agrediu a mãe para defender o filho. E aí foi um trauma, eu falei assim, poxa, quem tem bichinho de estimação aí sabe como que isso como que deve ter sido dolorido. E passando ali na fase da adolescência, ele cresceu e com cada vez mais acnes, né, o rosto tomado de acne. Hoje o tratamento para isso é mais acessível, mas na época dele não deveria ser tanto, mesmo com dinheiro.
Eu lembro, numa parte desse documentário, o Michael falando que a fã olhou pra ele e falou assim: esse é o Michael? Ai, gente, aquilo me dói até hoje de falar disso, porque olha toda essa carga emocional que essa pessoa carregou, e tudo que era relacionado à imagem dela era como se fosse uma coisa ruim. Tudo que era a imagem dele, quando ele se olhava no espelho, se refletia como um sentimento ruim. E aí veio várias mudanças. Tanto que ele desenvolveu vitiligo, e vitiligo tem um fundo autoimune, e é uma doença autoimune, de fundo psicossomático. E aí as pessoas falam, ele fez tratamento para ficar branco. Não, ele não fez tratamento para ficar branco, ele realmente teve vitiligo. E o que ele utilizou para acelerar esse processo foi o uso da hidroquinona. E a hidroquinona, ela é um agente clareador que causa uma lesão melanocitária. O que é isso? Ela mata o melanócito. Então, para não ficar com as manchas características de vitiligo, ele acelerou o processo. E aí foi fazendo cada vez mais plásticas para tentar ser uma outra pessoa e acho que de alguma forma ser mais feliz com uma nova figura, que a figura que ele tinha anteriormente não trazia paz. Então isso me toca muito, sabe? Porque atrás de uma pessoa que não aceita a própria imagem, tem um problema muito sério por trás. E a história dele mexe muito comigo por causa disso. Porque ele não aceitava a sua autoimagem, porque não trazia lembranças boas. Tinha passado por várias questões. Baixa autoestima, e isso traz para a pessoa consequências irreversíveis, traumas irreversíveis. Quem de vocês aí não lembra de algum fato da infância que não tenha mexido com vocês e tenha causas, né? Que tenha alguma ferida na vida adulta? Eu, por exemplo, sempre me achei gorda, mesmo nunca tendo sido enorme de gorda. Mas eu escutava tanto, você é gorda, você é gorda, você é gorda, que mesmo que quando a pessoa fala assim, nossa, você não é gorda, eu nunca acreditava. Então, tudo isso tem uma causa. Toda essa questão da pessoa não se reconhecer como ela mesma tem uma causa. E essa imagem distorcida, isso é algo que tem uma raiz mais profunda do que a gente pode imaginar. Quando a gente lidar... Por que eu tô falando de tudo isso? Porque a gente trabalha com pessoas e por vez ou outra se depara com pessoas que querem os lábios cada vez maiores. Não é como eu vi um episódio da série Butted, um rapaz super magrinho e ele tinha um lábio assim imenso. Se eu não me engano, ele tinha 4, 5 ml de ácido hialurônico e ele queria fazer aplicações ali praticamente mensais. E esses doutores dessa série não foram a favor, falando com ele que se ele continuasse fazendo preenchimento da forma que ele estava fazendo, ele ia perder os lábios, porque ele já tinha chegado a um ponto que ele não tinha sensibilidade mais, que ele tomava água e a água escorria, porque ele estava perdendo a função do lábio. Então, assim, é além do julgamento, sabe? E eu queria até deixar essa série aqui, o link dessa série, para vocês conseguirem ver algum vídeo aí no YouTube mesmo, que é bem interessante. É uma série que trata justamente sobre essas bizarrices. São coisas, assim, inimagináveis, de pessoas que querem colocar litros e litros de silicone. E aí eu vejo também a diferença de profissional. Porque eles que trabalham com correção de várias cirurgias que deram errado, de outros profissionais, eles não topam fazer qualquer procedimento. Não é porque o cliente quer aplicar 5 ml no lábio de uma vez que eu vou fazer, só porque vai dar dinheiro. Eu tenho que ter o meu lado ético profissional e avisar esse cliente, porque senão vai comprometer a funcionalidade do seu corpo, da região do corpo. Então, como profissional, a gente também tem que saber dizer não, reconhecer e dizer não para esse cliente. E encaminhar para um psicólogo, porque já é algo que foge ao nosso controle. Eu já me deparei com um cliente com transtorno alimentar, com anorexia, que queria fazer tratamento para perda de gordura. Como que eu ia aplicar algum aparelho, sendo que não tinha o que fazer? Esse cliente específico, e engraçado que foi um cliente homem, e a gente vê esses transtornos alimentares, né, de anorexia e bulimia mais comum em mulher. E esse cliente, eu me lembro até hoje dele, isso tem bastante tempo.
Ele falando que queria fazer os tratamentos para gordura localizada e tudo mais, e um dia ele faltou na sessão porque ele tinha passado mal. Ele falou assim, eu comi comida japonesa e tive gastroenterite, mas foi até bom porque eu emagreci 3 quilos. Olha o nível de insanidade da pessoa. Assim, eu não julgo, porque eu também já passei por isso. Na minha adolescência, eu passei pela bulimia. Então, descontava ali, comia os meus sentimentos, comia e depois me sentia mal. E já cheguei a tomar até 8 laxantes no dia. Então, assim, quando a pessoa fala assim, é fácil emagrecer, é fácil ter um corpo sarado, é só comer bem e malhar. Não, às vezes não é tão fácil assim, porque você não sabe como que foi a infância daquela pessoa, os traumas que ela carrega. E eu acho que esse vídeo foi mais uma sessão de terapia, né? Comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Obrigada!